Boa tarde ou boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, que é suportado pelo livro Justiça Divina de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sejam todos muito bem-vindos neste sábado, dia 10 de setembro, para mais um estudo, para mais umas reflexões de um livro que é tão importante para nós mesmos. Não é para os outros, é para nós mesmos. E vamos começar por uma prece, uma breve prece de harmonização. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto. Amado Pai maior, Pai celestial, Deus, todos são a mesma essência divina, criador e princípio de todas as coisas. Aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome do Teu amado Filho Jesus, para refletirmos sobre estas palavras e estes livros que fazem parte da Tua justiça divina, que nos ensinam aquilo que ainda temos em nós para melhorar e aquilo que ainda temos que trabalhar para a expansão da nossa consciência. Vos pedimos que fiquem connosco, nos intuam, nos acalmem e harmonizem e que nos orientem para que possamos ter a clareza de mente, a abertura de espírito e a harmonização física para compreender as palavras maiores. E fiquem connosco hoje, agora e sempre, nos dois planos da vida, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, hoje a nossa lição é o item 4 do capítulo 1 do Céu e do Inferno, que se intitula O Futuro e o Nada. E vamos continuar a refletir na mesma linha que Kardec nos tem vindo a mostrar neste capítulo, que é a necessidade de combater o materialismo, a necessidade de combater a doutrina do nada, da não existência, do não futuro, do não passado. A essa filosofia ou doutrina que se intitula nihilismo estava muito em voga no século XIX e hoje também está, embora por outras palavras e de outra maneira. Tal como nos dizia há pouco o nosso querido irmão Dr. Edson Sequeira, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é combatermos em nós mesmos aquilo que não está correto, para que assim possamos, na ação direta e pelo exemplo, podermos também combater aquilo que está errado à nossa volta. E neste ponto 4, ou item 4 do capítulo 1 do livro Céu e Inferno, quem tiver a versão Verdade e Luz, está na página 32. Diz assim Kardec: é nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor um obstáculo à invasão da incredulidade. Não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela traz consigo, mas pelos factos materiais, fazendo tangíveis e visíveis à alma e à vida futura. Portanto, o Kardec aqui nos está a dizer é que o que ele combate e aconselha a espiritualidade a combater todo este materialismo exagerado e esta necessidade da propagação, da invasão, como ele aqui diz, da incredulidade e do princípio do nada, através de factos, através de exemplos, através de situações que possam ser objetivamente provadas, não é? Fenómenos, como nós sabemos no século XIX, e foi por isso que a espiritualidade, como vimos na lição do livro dos médiuns de sexta-feira, a espiritualidade era mais grosseira, os médiuns eram médiuns mais grosseiros, mas eram médiuns ostensivos de mediunidade física, porque havia necessidade que os fenómenos fossem visíveis e que as pessoas vissem
a ação direta, a mediunidade ou a comunicação dos espíritos através dos intermediários que eram os médiuns. E é exatamente a esta questão que se está aqui a referir a Kardec. Portanto, os fenómenos não ficavam só por questões de diálogo ou de filosóficos ou dialéticas, não, havia que combater esta incredulidade através de situações tangíveis e visíveis, portanto, objetivas e palpáveis. E essa situação que vinha provar a continuidade da existência do espírito, portanto, o nada não fazia sentido, porque o espírito persistia do passado, presente e futuro, através dos relatos que esses mesmos seres vinham fazendo quando encarnavam sim, mas quando comunicavam, era o que eu queria dizer, com os médios, de forma mais ostensiva. Cada um de nós, sem dúvida, é livre na sua crença, para crer em alguma coisa ou não crer em nada. E isto é uma verdade, cada um é livre e tudo está certo. Tudo está certo porque tudo faz parte do percurso de cada um de nós. E cada um vai caminhando de acordo com a sua capacidade de entendimento, o que nós chamamos com a sua capacidade consciencial. Porém, diz-nos Kardec, aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito do povo, principalmente na juventude, a negação do futuro, sustentando-se na autoridade do seu saber e na superioridade da sua posição, semeiam germes de perturbação e dissolução na sociedade e se expõem a uma grande responsabilidade. Exatamente, porque todos aqueles seres que vão incitar os outros ao mal, que vão desviar os outros do caminho da luz ou do caminho do bem ou do caminho da verdade, todos aqueles, diz-nos o Evangelho, que vão perturbar negativamente os outros seres, seja de forma intensiva ou de forma ligeira, têm que responder por essa responsabilidade. Portanto, o que aqui neste ponto 4 Kardec nos está a dizer é que todos somos livres de escolher aquilo em que queremos acreditar. Todos temos essa liberdade e todos temos que o fazer de acordo com aquilo que já temos conhecimento e daquilo que já somos capazes de perceber. O que Kardec aqui também combate, digamos assim, ou se insurge contra, é contra aqueles que, tendo conhecimentos maiores, utilizam e tendo alguma posição social ou alguma posição profissional, no caso alguns professores da época, e não só hoje também, vão com as suas crenças, com a sua forma de sentir e pensar, conduzir as massas, o povo, conduzir os jovens ao materialismo, conduzir os jovens a outras opções negativas, fazendo uso da sua posição social, não é? Fazendo uso do seu poder social, fazendo uso do seu saber, da sua posição na sociedade, utilizam isso para, uma linguagem atual, manipular as massas, manipular os jovens e conduzi-los por caminhos que não são os caminhos da paz, não são os caminhos da luz, nem são os caminhos do bem. Isso aconteceu no século XIX, aconteceu logo a seguir no século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a seguir com a Segunda Guerra Mundial, aconteceu posteriormente com a Guerra Fria, continua a acontecer hoje em dia com as diferentes situações de manipulação de massas que nós temos. Hoje, um pouco mais subtis, um pouco mais subjetivas, muitas vezes através da tecnologia. A tecnologia veio como um bem, veio para ligar os povos. E se não fosse a tecnologia, nós não podíamos estar aqui hoje. Nós não tínhamos possibilidade de estar a estudar todos juntos a uma distância tão grande. A tecnologia é boa, é progresso, é positiva quando é utilizada para o bem, quando é utilizada na construção de algo. Mas quando ela é utilizada para manipular
principalmente os jovens, tal como aconteceu no século XIX e continua a acontecer, ela é negativa e tem que se responder. Por isso, todos nós, sem exceção, temos que responder pelos nossos atos, mas quem faz manipulação de massas com intuitos materialistas, com intuitos propositados e objetivos, que são intuitos do ego de quem o faz, o preço a pagar é grande. Não nos esqueçamos que o nosso irmão Hitler foi renegado para um planeta prisão do nosso sistema solar, que é Plutão. E quem se ofereceu para o orientar e o instruir foi agora falhou-me o nome, Gandhi. Gandhi pediu a Jesus para ter esse papel, o papel de acompanhar Hitler até Plutão e ficar com ele uma série de anos que ele vai ter que ficar em Plutão, planeta prisão da nossa galáxia. Portanto, todas estas coisas levam-nos a refletir. E levam-nos a refletir, de acordo com Emmanuel, aqui no livro Justiça Divina, a psicografia de Chico Xavier, capítulo 73, na página 177, o seguinte, intitula-se Experiência Religiosa. Foi ditado numa reunião pública de dia 13 de 11 de 61. E exatamente comenta este ponto 4 da primeira parte do capítulo 1 do Céu e Inferno. E diz o seguinte, Emmanuel: deploramos as calamidades de que o materialismo se faz a nascente e insistimos pelo retorno à fé religiosa, para que a responsabilidade seja colocada no lugar que lhe é próprio. Apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiro à vida heroica, articulamos cruzadas de rearmamento moral e encarecemos a redenção dos costumes. É forçoso reconhecer, no entanto, a inevitabilidade da ação para definir a função. Contraditório aconselhar uma estrada e seguir outra. E aqui ele está-nos a incitar exatamente para que sejamos nós mesmos. E isto é uma coisa difícil. E hoje, na palestra que eu partilhei no nosso grupo, a palestra do Alexandre Matias, do grupo Amigos do Bem, ele fez uma dissertação maravilhosa com respeito a isto, com respeito à necessidade que nós temos ainda e a dificuldade que todos nós ainda temos de cumprir aquilo que nós dizemos, não é? Nós dizemos uma coisa e temos dificuldade de cumprir. E isto é um treino, é um trabalho interno que nós temos que fazer e que aqui Manuel nos está a incitar a isso, a incitar a seguir a estrada que aconselhamos e não outra, porque senão torna-se contraditório. Toda a escola é centro indutivo. Formam-se engenheiros nas disciplinas em que outrora engenheiros se tornaram instrutores. Fazem-se mecânicos no trabalho em que outros mecânicos se fizeram exímios. O invento pede uso, a teoria espera demonstração. Assim também na experiência religiosa. E depois diz-nos o seguinte: imaginemos se o Cristo, a pretexto de atingir contribuições para as boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário no palácio de Antipas. Se, para garantir o prestígio do Evangelho, passasse a frequentar os corredores do pretório com o intuito de atrair as atenções de Pilatos. Se, para favorecer a causa da Boa Nova, resolvesse adular as famílias de Anás, oferecendo-lhes passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas. Ou,
Se para preservar-se na grande crise tivesse provocado um entendimento com essa ou aquela autoridade do sinédrio, acomodando-se ao mercado das influências políticas junto do povo. Em vez disso, vemo-lo a cada passo coerente consigo mesmo, amparando os homens sem os escravizar às ilusões, prestando serviço aos homens em nome de Deus, sem conluiar-se com os homens em desserviço a Deus, esclarecendo sem impor, ajudando sem exigir, promovendo o bem de todos sem cogitar do bem de si mesmo. E este trecho, ainda não acabamos a nossa leitura aqui de Emmanuel, mas este trecho, este segundo trecho, leva-nos muito a pensar nos dias de hoje, leva-nos muito a pensar a forma como nós divulgamos a palavra do Cristo, como nós divulgamos as leis divinas, com quem nós nos vamos associar, o que vamos fazer para divulgar a palavra, que meios vamos utilizar, que postura nós vamos ter e como vamos caminhando. E num século que ainda é mais materialista do que o século passado, século XX, ou do que o século anterior, século XIX. Mas Emmanuel escreveu esta justiça divina no século passado, no século XX. Hoje em dia, o materialismo está ao rubro, talvez porque sabe que já está nos limites da sua capacidade. Talvez os homens que divulgam estas abordagens tão extremas e tão materialistas saibam que os seus dias estão contados, porque de facto, quando as ações, como aqui nos diz Emmanuel, servem para escravizar os homens, para os manipular, para lhes criar ilusões e para os desviar da verdade, as coisas com o tempo tendem a terminar. E no mundo de regeneração já não é permitido determinados comportamentos. Claro que a transição é gradual, claro que no início da regeneração, que alguns dizem que nós já estamos, haverá ainda bem e mal, e gradualmente o bem irá sobrepor-se ao mal. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que gradualmente este tipo de abordagens egóicas, materialistas, interesseiras, que levam a escravizar, a iludir, a manipular as pessoas, tendem a desaparecer. E por último, no trecho deste nosso capítulo 73, diz-nos Emmanuel: indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensombrando a inteligência. Urge, porém, compreender que para abolir a tirania da negação que entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente, o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concórdia que aspiramos encontrar dentro dele. Eu acho que é uma lição maravilhosa, porque em toda ela nos chama a atenção para as nossas ações, principalmente nós que estudamos e que divulgamos a doutrina dos espíritos, que tentamos trabalhar dentro de nós mesmos estes princípios, que nos esforçamos para em cada dia sermos melhores, sabemos que ainda somos muito imperfeitos, sabemos que ainda não conseguimos viver de acordo com a nossa própria essência, que é a nossa verdade interior. Sabemos já que temos um grande trabalho em nós mesmos pela frente, mas temos que nos acautelar muito para que esse trabalho não aumente. A nossa responsabilidade é enorme e ainda maior ficará se nós nos distrairmos, como aqui nos diz Emmanuel, e nos deixarmos levar por algum tipo de ilusões e misturarmos a divulgação da palavra maior, as leis maiores,
com outros princípios materialistas, só com o intuito de alcançarmos mais pessoas, divulgarmos a mais pessoas, fazermos crescer a doutrina dos espíritos. É um bom princípio. O que nós temos que refletir, de acordo com o meu ponto de vista, é a forma como nós o fazemos, por que caminho nós vamos e que responsabilidade estamos a trazer para nós. Essa é a grande reflexão de hoje. É uma reflexão realmente séria, porque se por um lado, e difícil, se por um lado nós temos que ir fazendo a divulgação do bem, exatamente para combater o mal, temos que ir divulgando a espiritualidade e os princípios da espiritualidade por duas razões, porque nós somos espíritos e porque temos que combater o excesso de materialismo, não é? Por outro lado, nós também temos que vigiar muito, como nos aconselha o Evangelho, termos os pés bem assentes na terra, usando um pouco a gíria, para não nos deixarmos iludir, para utilizarmos os meios que estão ao nosso dispor com cautela, com cuidado e para não impormos a ninguém a doutrina dos espíritos ou outra qualquer, não impormos os nossos pontos de vista a ninguém, respeitando os outros como queremos ser respeitados e percebendo que cada um está no caminho certo, que tudo está correto, que tudo está organizado e orientado de acordo com a batuta divina e que todos nós, ou a grande maioria de nós que estamos aqui encarnados, comprometemos-nos com o caminho que temos pela frente. E, portanto, temos que estar tranquilos, temos que estar serenos, temos que ter fé, continuar a trabalhar. Dizia Chico que o trabalho era curador e que o trabalho era o grande objetivo da vida dos homens para a sua própria salvação. Nas palavras dele seriam outras, o objetivo que eu captei foi este. E de facto assim é, se nós tivermos a mente ocupada com estudos ou com trabalhos, se nós tivermos o nosso dia programado com tempo para nós, com tempo para os outros, com tempo para as nossas atividades e se nós conseguirmos espaço para deixar respirar o nosso espírito, não é? Como uma boa caminhada na natureza, bons momentos de meditação ou de reflexão, uma caminhada ou uma brincadeira com os animais, ou uma caminhada na praia, enfim, o contacto com a natureza que permite o contacto connosco mesmos. E assim o nosso espírito vai respirando. E o espírito de respirar quer dizer que nós vamos integrando em nós os estudos que vamos fazendo, vamos integrando em nós as situações dos dias que vão acontecendo, fazendo uma autoanálise daquilo que dissemos, daquilo que fizemos, a nossa ligação ao divino tem que ser feita a partir de nós mesmos para o todo, não é? Não pode ser de fora para dentro. E isso também nos vai trazer o quê? Vai nos trazer essa difícil harmonia entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Aos poucos, para podermos ir fazendo o que dizemos, não é? E estamos assim a fazer cair os véus ilusórios das nossas crenças falsas, que são muitas vezes milenares, mas das nossas crenças falsas que nos afastam da nossa essência divina. E assim, queridos companheiros, chegamos ao fim das nossas reflexões de hoje. Eu convido a todos para uma prece de encerramento. Quem quiser fechar os seus olhos, respirar profundamente para harmonizar a sua mente, o seu espírito e se harmonizar com os seus mentores e guias, para agradecer a todos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletir verdades tão grandes, verdades
aparentemente simples, mas tão profundas, da justiça divina, que nos ajudam a compreendermos a nós mesmos, que nos ajudam a progredirmos em nós mesmos, que fazem alertas à nossa própria consciência, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, porque todos estamos aqui a estudar as mesmas leis, as mesmas verdades e todos temos os mesmos problemas para resolver, porque os problemas não desaparecem com a ilusória morte, que ela só existe para a matéria. Nós, essência divina, somos eternos e o que já acumulamos, nós levamos. O que ainda não trabalhamos, nós também levamos. E assim, amado Mestre Jesus, de luz, de paz e de bondade, harmoniza a todos neste planeta Terra, para que o bem possa encontrar a brecha de luz para poder germinar. Ajuda-nos a todos, amado Mestre Jesus, a aceitarmos uns aos outros como somos, com respeito e com bondade, mas sem deixar que o mal prevaleça sobre o bem. Dai-nos a força viva da fé, a clareza de pensamento e a arte de vigiar, para podermos caminhar contigo e em ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, chegamos ao fim. Quem quiser abrir os seus microfones, aqui está-nos a dizer que ainda temos uns minutinhos para podermos conversar. Quem quiser conversar. Olá. Olá, Telmo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Nesta questão de estarmos uns mais na rota para seguirmos até Jesus, uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados, é como eu costumo dizer, uns já vão no TGV, ou neste caso no Alfa, que é cá em Portugal, e outros, como eu, ou vão no regional ou no Intercidades. Portanto, ainda espero lá chegar ao Alfa, que é para ir depois para o TGV. Portanto, mas isto vai com cuidado. E a questão de Foucault, de termos espaço e método para o nosso dia, isso é um facto, é isso que eu tenho que começar a ter método. Isto, meu Deus, está-me a fazer uma confusão, tendo de acudir a um lado e acudir a outro, e deixar uma coisa fica para trás e não pode. Tem que andar tudo certo. E até com as minhas leituras que tenho para fazer quando vou de manhã, pelo menos, dar a minha voltita lá ao café, ao menos para ler e fazer as palavras cruzadas, tem esse bocado pronto. E depois o resto, então, como eu digo, ter o tal método, que eu tenho que fazer o método. Já fiz o horário de cabeça, não é? Do semestre, mas agora falta-me o método para começar a continuar E vai, a ver se progredido, a ver se chego ao TGV, e que está-me a patinar muito. Progredimos sempre e os tempos, na fase em que estamos a viver em termos mundiais, a psicosfera da Terra está conturbada com todas estas lutas, com todas estas questões, causam muitas vezes a nível sensitivo este tipo dá a sensação que tudo está num caos, não é? Mas é ilusório também. É ilusório. É ilusório porque se nós fincarmos pé, não é? Connosco mesmos, as coisas vão. Temos é que ter fé, como nos dizia Emmanuel, fé e acreditar que é ilusório. E a vontade. O problema é esse, que às vezes o meu óciozito fica assim, às vezes, deixa-me fazer umas palavritas cruzadas, e depois entusiasmo com aquilo e digo, podia ter lido, carambas. E depois lá fica ao livro outra vez. Também faz falta, as palavras cruzadas fazem falta. Eu tenho que disciplinar o meu ócio também, que é complicado. Também. Suzy, o que nos diz?
a vontade também é uma coisa determinante, é verdade. É verdade. Olha, a cachopa de Tondela, antes que eu lhe tire a palavra e nos cortem o fio, e antes que ela me bata. Eu gosto de o ouvir, Telmo, gosto de o ouvir. E não bata ninguém. Não bata ninguém. Obrigado. Não, é que de facto estas leituras são, para mim, são difíceis. Eu não consigo tirar ilações assim, ler, porque a Maria João explica, né, e muito bem, mas eu ao ler acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu entendo o que é que me está a explicar, mas eu se lesse isto sozinha, eu ficava na mesma, percebe? É isso que o meu cérebro acho que não funciona direito às vezes. Não, é uma questão, no início que nós estudamos estas obras que são difíceis, de facto. E depois fico zangada comigo mesma, porque eu não consigo entender. Aconteceu comigo e muitas vezes acontece comigo. Eu não a preparar os estudos muitas vezes, e muitas vezes mesmo, tenho que ler mais que uma vez, porque embora já tenha lido, tenho que reler e ler para entender bem a harmonização da interpretação de Emmanuel com a interpretação de Allan Kardec. E depois, dentro da interpretação de Emmanuel, como ele junta, no caso do capítulo 2, 3 abordagens distintas, mas que vão as duas confluir na mesma postura, não é? Na mesma postura, eu também tenho que trabalhar em mim e na minha compreensão estas leituras. Portanto, são leituras que não vão à primeira, nós temos que ler, que ouvir aqui, pronto, em conjunto é mais fácil, já os estudos, quando são estudos mesmo presenciais, em conjunto é sempre mais fácil, temos várias cabeças, várias interpretações, mas mesmo assim temos que rever o estudo novamente e tornar a ler novamente. É um estudo que obriga a este trabalho posterior. Eu ouço normalmente sempre o estudo outra vez, para perceber exatamente essa complexidade e se eu não desviei demasiado do tema. Sim, Telmo, diga. Só para dizer uma coisa, para alertar, temos menos de 1 minuto, para não nos cortarem o fio, é verdade. Então, mas eu, para finalizar, é só para dizer que o que a menina Suzy sente, eu sinto também uma coisa, às vezes leio e digo assim... Muito obrigada por me chamar de menina. Meu Deus. Então, nós agora somos todos meninos, caramba. Todos. 69 anos, aí da menina. Nunca perca a menina que está dentro de si. Não, e, entretanto, aproveito para dar um beijinho a cada uma das meninas, uma noite abençoada. Obrigada. E bom fim de semana e até segunda. Obrigada. Até segunda. Uma noite boa para todos e que Deus nos abençoe.